A mídia, ela é proprietária dos meios de pesquisa. O Grupo Folha, ele é dono do Datafolha e, no caso, o Ibope, o principal cliente é a Globo. Então os grandes grupos de mídia, eles têm um controle muito forte sobre os institutos de pesquisa. A maneira como eles manipulam as pesquisas, na minha opinião, é a programação que eles usam para divulgar essas pesquisas, que segue uma agenda política, as perguntas, que elas são escolhidas pelos jornalistas, pelos editores de reportagem, quais perguntas são feitas à população e a data da divulgação. Inclusive, recentemente, a gente teve até um caso do Datafolha, em que algumas perguntas cuja resposta não interessavam à mídia, elas foram omitidas na divulgação da pesquisa. A televisão não dá de forma correta as pesquisas, infelizmente. Você tem um problema com pesquisas no mundo inteiro, a gente pode até falar sobre isso depois, mas no caso do Brasil, esse problema ele é particularmente grave, porque a ele se soma a concentração excessiva dos meios de comunicação. Então, se você tem meios de comunicação concentrados, você tem institutos de pesquisa também concentrados, são poucos institutos de pesquisa no Brasil que têm um prestígio social. E se você tem esses meios de comunicação donos dos institutos de pesquisa, então você tem um problema democrático. Se você tem os meios de comunicação atuando de forma partidária, influenciando os institutos de pesquisa, então aí você tem um problema maior ainda democrático. E a maneira como essas pesquisas elas são distorcidas, aí é uma lista imensa. Você tem diversas maneiras de distorcer a pesquisa. Você tem, por exemplo, a data na qual você faz a pesquisa. Hoje em dia, a sociedade brasileira, como qualquer sociedade no mundo hoje, ela é muito dinâmica, ela tem uma opinião muito dinâmica, em função até da circulação de informações, que é muito mais dinâmica do que no passado, em função da internet. Então, o que as pessoas pensam hoje é diferente do que pensam amanhã. Hoje eu posso estar nervoso nervoso com o governo, com a minha vida, com a situação, e no dia seguinte eu posso estar mais tranquilo. As razões pelas quais a minha opinião varia são inúmeras, às vezes até o tempo. Você, por exemplo, se você tiver uma semana de cataclisma no Rio de Janeiro, eu vou estar, evidentemente, com uma disposição tal. Se você tiver uma semana de tempo maravilhoso no Rio de Janeiro, eu vou estar com outra disposição. Então, se você tem um instituto de pesquisa que ele escolhe a data na qual faz a pesquisa, ele tem um controle sobre a opinião pública. Então, por isso que eu costumo escrever que você deveria ter uma programação das datas de apuração já pré-estabelecida, para fugir desse agendamento político e para a gente ter um controle maior. Mas, sobretudo, a interpretação da pesquisa, ela tem uma importância maior ainda num cenário de maior dinamismo da pesquisa. Porque se você tem um dinamismo maior, então as variáveis de interpretação também são mais abrangentes. E você não tem uma análise imparcial da pesquisa. No blog O Cafezinho, eu costumo fazer uma série de críticas à postura da academia em relação aos institutos de pesquisa. Eu acho que eles são omissos em relação a esse ponto. Eu entrevisto cientistas políticos e eu sinto falta de uma maior crítica, maiores estudos acadêmicos sobre a questão da pesquisa e como ela influencia a opinião pública, influencia as eleições.
Então, eu acho que a academia brasileira ela tem essa dívida com a sociedade brasileira. Parte da academia já percebeu o problema da mídia, como uma mídia muito concentrada, então isso é um fator de instabilidade, é um fator negativo na democracia. Em relação a outros países, nos Estados Unidos você tem críticas constantes, até porque nos Estados Unidos, como você tem um debate eleitoral sempre muito acirrado, os resultados eleitorais são tradicionalmente muito acirrados. Sempre o resultado se define no dia da eleição. É difícil você ter vitórias muito significativas. Aliás, como acontece em países desenvolvidos. Então, a pesquisa é sempre um elemento muito importante. Ele influencia a opinião pública, influencia as eleições. Então, você tem uma crítica social maior. A imprensa discute, os agentes políticos discutem a questão da pesquisa eleitoral em maior profundidade. E, recentemente, aconteceram muitos erros graves por parte dos institutos de pesquisa e que aprofundaram essa crítica. E você tem uma quantidade maior de institutos de pesquisa. Então, eu fico pensando, se lá, com essa quantidade enorme, com a tradição de democracia ininterrupta durante séculos, eles têm essa tradição da crítica, por que a gente não tem uma tradição de crítica mais forte? Eu sinto que quando a gente critica os institutos de pesquisa, eu sinto uma trava aí em setores da opinião pública, como se a gente quisesse tocar um tabu, não pudesse, os institutos de pesquisa, o problema não é com eles, o problema é também com eles. A gente tem que discuti-los, sim. Você tem manipulação e tem erros. Eu não sei até que ponto você sai de um para o outro. Eu acho que a maior parte é manipulação mesmo, porque eu acredito que os institutos são geridos por pessoas competentes e conscientes do que fazem. Eu acho que a gente tem um problema na democracia brasileira muito grave, refletido na mídia, e que se desdobra na questão dos institutos de pesquisa. Então, você tem esse problema grave, eu acho que é manipulação mesmo. Os números das pesquisas influenciam os debates eleitorais de forma determinante, eu diria, porque a postura dos candidatos, ela muda e a estratégia muda de acordo com a posição deles nas pesquisas. Se eles estiverem bem posicionados, eles podem se dar ao luxo de serem mais serenos, mais autoconfiantes. Se estiverem mal na pesquisa, eles devem ser mais agressivos. Enfim, altera a estratégia. Então, influencia sim o debate eleitoral, e eu acho que essa é uma das razões pelas quais uma pesquisa eleitoral é tão importante e deve ser escrutinizada pela sociedade. E, além de afetar o debate eleitoral, afeta também as eleições em si, afeta a consciência do eleitor. Isso é evidente. O eleitor, ele quer votar em quem vai ganhar. Então, evidentemente, se o seu candidato, se ele vê algum candidato na frente, ele tem uma tendência a escolher aquele candidato. E, sobretudo, o eleitor, ele também elabora estratégias. O eleitor brasileiro é muito característico do eleitor brasileiro, que é o voto útil. O eleitor brasileiro é muito pragmático. Ele muitas vezes não vota porque ele gosta daquele candidato, mas porque ele quer tirar um outro candidato. Isso é uma estratégia muito nobre, eu diria, da democracia, que você entende que, apesar da pessoa não ser perfeita, do candidato não ser perfeito, você não acha o outro pior do que aquele. Então, é um fator de liberdade política sua. Então, a partir do momento que a pesquisa afeta o seu cálculo político, a sua deliberação individual de qual será o melhor voto útil, porque aquele candidato ali está ganhando, o outro está perdendo na pesquisa, então isso afeta, sim, a sua escolha eleitoral. Por que há diferença entre um instituto e outro? Porque você tem métodos diferentes,
as apurações são feitas em datas diferentes. Como a gente sabe, a opinião pública hoje é muito dinâmica. Se você fizer pesquisa num dia, você tem um resultado, no outro você tem outro resultado. Então, a diferença advém das variáveis naturais na sociedade, né? A dinâmica natural da sociedade. E você também tem métodos diferentes de apurar. Tem pesquisas que fazem por telefone, outras fazem na rua. E você também, a gente vive num país muito grande, uma sociedade muito, muito diversa, as pessoas são muito diferentes, a diferença social é muito grande. Então, se você faz a pesquisa na favela, é uma coisa, se você faz na Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro, é outra. Então, o percentual de pessoas de uma comunidade carente que você usa na sua pesquisa vai afetar aquela pesquisa. E se outro instituto usa um pouco menos ou um pouco mais de pessoas de classe social mais baixa, aquilo vai afetar a pesquisa. Então, quanto mais heterogênea uma sociedade, e o Brasil ele é a sociedade mais heterogênea do mundo, mais desigual do mundo, então a vulnerabilidade dos institutos de pesquisa, das pesquisas, as variações, é a maior do mundo também, que eu considero como fraude estatística. É quando você há intenção deliberada por parte do pesquisador ou do dono do instituto de pesquisa ou do órgão de mídia que vai divulgar aquela pesquisa, uma intenção deliberada de fraudar um cenário político. Ou seja, se você tem uma pesquisa cujo resultado frio e objetivo é que o governo perdeu o apoio popular e no dia seguinte as manchetes são de que o governo ampliou seu apoio popular, isso aí você tem uma fraude estatística. Isso aí, infelizmente, acontece com frequência no Brasil. A maneira pela qual a mídia distorce o resultado de uma pesquisa eleitoral ou uma pesquisa política tem mil variáveis. Depende quais serão os pontos que terão destaque daquela pesquisa, quais são os pontos que serão omitidos, qual é a interpretação que será dada. Então, eu acho que isso também é fundamental. Por isso que eu acho que os institutos de pesquisa, eles deveriam divulgar na íntegra o seu resultado. E quando eu falo íntegra, eu quero dizer os relatórios, com os detalhes, com a discriminação entre as classes sociais, as regiões do país, tudo isso deveria ser divulgado simultaneamente. Mas, sobretudo, eu acho que a gente não deve confiar em pesquisa eleitoral, nem pesquisa política. Eu acho que o cidadão brasileiro, ele precisa ficar com o pé atrás em qualquer pesquisa. Hoje em dia, o cidadão tem que ficar com o pé atrás em qualquer coisa que seja divulgada na mídia. Ele tem que formar a sua opinião política a partir da sua consciência muito particular, ponderando diversas fontes de informação diferentes e tentar ser o mais independente possível, porque essa é a única vantagem de viver numa democracia. Você poder pensar o que quiser, então a gente tem que usar mais essa liberdade para formar a nossa opinião, sem tanta influência de instituto de pesquisa. O que a gente tem é uma promiscuidade entre os institutos de pesquisa e os órgãos de mídia. Porque, na realidade, se você for ver os dados do TSE, a gente tem vários institutos de pesquisa. Só que são só 2 ou 3 que recebem a atenção da mídia, até porque eles praticamente pertencem à mídia. Como eu já falei, o Datafolha e o Ibope. Em épocas de eleição, se você vê os documentos do Ibope, você vê que a Globo é o principal cliente do Ibope. E o Datafolha pertence ao Grupo Folha. Então, a mídia ela tem o controle dos 2 principais institutos de pesquisa no Brasil. Isso aí gera uma promiscuidade, porque a mídia ela tem um controle sobre a maneira como aquela pesquisa vai ser interpretada,
tem um controle sobre quais são os pontos que serão destaque, quais pontos que serão omitidos, e junto com qual matéria aquilo vai. Então, tudo isso acaba afetando a maneira como o cidadão ele vai ler aquela pesquisa, né? E a gente tem que entender que o resultado da pesquisa ele se forma na cabeça do cidadão. E ele se forma quando ele lê aquilo no jornal ou vê aquilo na televisão. Então, a maneira como aquilo é apresentado é que vai ser efetivamente o resultado daquela pesquisa. As pesquisas elas são registradas no TSE, só que a gente não deve ter muita ilusão sobre isso, porque as maneiras de distorcer uma pesquisa, elas vão muito além da capacidade do TSE de identificar uma fraude. Você tem, como eu já falei, a data em que aquela pesquisa é feita, às vezes são detalhes, se ele usa mais determinada classe social em detrimento de outra. Então, na realidade, é muito fácil você distorcer uma pesquisa e a questão do registro no TSE não quer dizer nada. Ironicamente, até uma pesquisa não registrada, às vezes, pode ser até mais crível do que uma registrada, né? As maneiras de você distorcer uma pesquisa são infinitas. Sem contar que o judiciário brasileiro, infelizmente, também não é nenhum modelo de isenção, infelizmente. É um Brasil cujas desigualdades e problemas políticos se refletem também no judiciário. Por isso que a validade de uma pesquisa eleitoral, ela se dá, na realidade, na ponderação entre o resultado dela e outras observações que a academia, que os analistas, que os cidadãos podem fazer. Você identifica os absurdos de uma pesquisa. Às vezes você identifica os erros ou as fraudes de uma pesquisa, inclusive nas contradições internas da pesquisa. Porque entre uma pergunta e outra você nota uma contradição que mostra que há um problema ali. Então eu acho que a melhor maneira de uma pesquisa ter prestígio é quando ela é comparada com muitas outras pesquisas e interpretada sob pontos de vista muito diversos e que ela seja alvo de críticas e de debates, porque só assim você vai conseguir obter uma verdade que na política é sempre relativa, é sempre dinâmica. No blog O Cafezinho, eu sempre procurei analisar constantemente as pesquisas políticas eleitorais, inclusive com respeito, apesar de eu fazer muita crítica à mídia constantemente, por ser um blogueiro político e interpretar a mídia como um instrumento das classes dominantes para você manter o status quo e não mudar nada no Brasil. E apesar também de entender que as pesquisas elas fazem parte dessa estratégia, mesmo assim eu analiso as pesquisas porque entendo que quando você tem acesso aos relatórios completos, você consegue obter informações interessantes a partir de uma pesquisa. Só que ultimamente eu mesmo estou decepcionado com as pesquisas que eu sempre gostei de usar. Eu acho que a gente vive um momento político particular no Brasil, em que mesmo aqueles parâmetros já ruins, em que a gente criticava, esses parâmetros eles ruíram. Então a gente vive um momento assim de muita perplexidade, orfandade, em que a gente praticamente se sente como se não pudesse confiar em mais nada. Nem no judiciário, nem nas pesquisas eleitorais, nem nada. Então a gente é obrigado a se voltar cada vez mais para nós mesmos, para um debate. Eu acho que a única ponto de apoio que a sociedade brasileira agora pode ter para seguir em frente, para seguir avançando democraticamente, é o debate. É o debate. É o brasileiro conversando com outro brasileiro. Eu acho que o único ponto de apoio é esse. A gente não pode confiar em mais nada.